Muito bem. Meus alunos, então vamos lá. Como eu falei no último vídeo, né, a gente vai tratar usando forks aqui, vamos dar um exemplo usando forks, para já o nosso clássico problema da mochila, né? Eu venho mantendo o problema da mochila como referência para que a gente possa comparar o desempenho em todas as técnicas, né? Mas vamos ver como é que foi feita essa implementação aqui usando o problema da mochila em cima dos forks. Tá? Então, de forma semelhante ao código exemplo que eu mostrei, né, daquele somatório de um vetor, tá? A gente faz as inclusões necessárias aqui, né, semelhante ao que nós já vimos no código passado. As técnicas, os valores continuam o mesmo para os elementos do problema da mochila. Vou manter o valor máximo, a capacidade máxima, né, o peso, o maior valor de peso que cada produto pode ter. A mesma estrutura de produtos vai ser mantido, mesma estrutura de mochila também. Aqui eu vou gerar a nossa lista de produtos de forma idêntica ao que foi feito lá no outro código, né? Todos os códigos que nós fizemos do problema da mochila, de forma randômica. Tá? Vou contrair aqui para limpar o código. Aqui a gente tem a função geradora da mochila. A gente sempre iniciou as mochilas zerando todos os seus valores. A única diferença aqui em relação ao thread é que, como a mochila ela não é uma área de memória compartilhada, eu não preciso criar uma matriz extensa de várias mochilas de acordo com a quantidade de processos, né? Aqui, cada processo vai ter o seu vetor de mochilas, né? O seu vetor com a mochila e os produtos correspondentes a essa mochila. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente começa sempre zerando todas as mochilas. A função de melhor resultado continua exatamente a mesma, com um detalhe que a gente pode reparar aqui. Tá? Se a gente ficar bem atento, a gente vai ver que nos outros códigos, a função de retorno, né, essa função melhor resultado, ela não retornava valor algum, era void aqui como retorno. Nesse caso, eu estou retornando o inteiro. Eu optei por essa condição pelo seguinte. Nos programas utilizando o thread, a gente fazia comunicação entre processos utilizando a memória compartilhada. Nesse caso aqui, a gente vai precisar usar o pipe para comunicação entre os processos. Não tem como compartilhar memória, né, assim como ocorre no thread. Então, eu optei para diminuir, como o fork ele é uma estrutura muito simples, em que eu consigo transmitir uma quantidade mais limitada de valores, né? A gente viu lá que eu posso transmitir inteiros, né? Posso transmitir caracteres, mas é sempre uma sequência de valores, é como se fosse um cano mesmo, né? Então eu optei por ter um retorno. Esse retorno que essa função vai me dar é a melhor combinação. Tá? Então, ao invés de eu transmitir uma estrutura complexa, como a própria mochila, eu vou transmitir apenas a combinação correspondente à melhor solução. Tá? Vou pegar aquele valor binário que corresponderia aos zeros e uns, que seria levar ou não determinado produto, e vou transformar ele em um número decimal e vou transmitir esse número como melhor resultado. Então, a gente pode ver aqui que essa função ela tem um retorno aqui, né, que é um inteiro correspondente à melhor combinação, né, de todas as combinações para cada processo. Tá? Então, mas o procedimento é exatamente o mesmo. Eu converto para binário, faço os testes, comparo com o valor anterior da mochila. Se for melhor, eu substituo o valor final, então aquele passa a ser o melhor valor daquele processo. Tá? Só que agora, eu além de guardar a mochila, o melhor valor da mochila, eu também guardo qual foi essa combinação para eu transmitir para o processo pai somente essa combinação. Tá? Temos as mesmas funções aqui de imprimir produtos, que a gente já viu nos outros códigos, aqui eu não muda nada. Tá? E
Como aqui eu tenho o retorno, eu tenho mais essa função aqui que é nova, né? Comparar resultados. Como eu tenho o retorno feito em um valor inteiro, que é a combinação, o que eu vou fazer nesse comparar resultados é justamente passar essa melhor combinação de cada processo para o processo pai, e o processo pai vai comparar a cada valor que ele pegar, ele vai comparar com os melhores valores que ele possui. Tá? Então eu tenho essa função que vai fazer justamente isso, vai criar uma mochila auxiliar. Isso a gente viu também no processo do fork, né? E que a gente, no processo utilizando os threads, que a gente criava uma mochila auxiliar. Tá? Só que essa mochila auxiliar está sendo criada aqui dentro desse processo, em que eu vou pegar essa melhor combinação, né, de cada processo e vou rodar aqui comparado com o processo pai. Se essa melhor combinação, né, se essa nova combinação que vem dos processos filhos for melhor do que a combinação que o pai tem, né, em termos de valores, tá, ele vai substituir a mochila do pai por essa mochila, né, por essa solução nova. Tá? Então é simplesmente uma função para comparar os valores que foram transmitidos. Então aqui a gente tem a função principal do programa, né? Aqui novamente eu pego a quantidade de produtos e a quantidade de PIDs por argumentos passados pelo usuário para o programa, né? Eu também já aproveito e capturo aqui qual é o PID do pai, porque eu vou usar um procedimento muito semelhante ao que eu usei lá nas threads, né? Para achar o PID do filho, né? O pai 0, o filho 1, 2, 3, aqueles PIDs que o MPI gerava automaticamente, a gente tem que fazer uma subtração. Eu vou fazer essa mesma subtração aqui. Tá? Como eu falei no vídeo passado, quando você realiza o fork para gerar novos processos, os filhos ficam com um PID incrementado em relação ao pai. Tá? Então, se o pai é valor 500, PID 500, o filho vai ser 501, 502. Então, a gente tem condições de subtrair esse PID do filho pelo PID do pai para saber se ele é o primeiro filho, o segundo filho e assim por diante. Tá? Então, eu já estou aproveitando aqui, capturando qual seria o PID do pai. Crio as mochilas aqui, né? Lembrando que essa mochila é um pouco mais simples que a mochila dos threads, né? Porque eu não tenho a memória compartilhada, eu não vou escrever diretamente na memória, né? Eu vou usar pipes para transmitir. Gero os produtos e as mochilas, e aqui eu estou exatamente criando o pipe, né? De forma semelhante ao que a gente fez lá no código anterior, né? No código do exemplo, da somatória de vetores, né? Que eu mostrei o fork. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui, criando um vetorzinho de 2 posições, e esse vetorzinho vai ser o meu pipe. É por ele, né, que a gente vai mandar informações para o pai. Tá? Muito bem. Uma vez que eu fiz isso, eu crio um vetor de PID filhos aqui do tipo PID-T. Né? Essa estrutura, lembrando, né, no código passado a gente criou apenas uma variável do tipo PID filho. Aqui, como eu posso criar e vou criar mais de um processo, eu vou criar aqui um pequeno vetorzinho aqui para guardar as informações de cada um desses processos filhos que forem sendo criados. Tá? Então, por isso, em vez de uma única variável aqui, eu vou na verdade, criar um pequeno vetor, tá? Com a quantidade de processos que eu vou criar. Tá? Aqui, novamente, eu estou dividindo o problema, a mesma coisa do problema da mochila, né? Ou seja, eu vou pegar todas as combinações e vou dividir essas combinações pelo número de processos que eu tenho disponível, né? Para que cada um faça um conjunto de combinações paralelamente. Tá? Então, é isso que está sendo feito aqui. Estou pegando todas as combinações e dividindo pelo número de processos. Isso a gente já viu. E aqui eu estou gerando a quantidade de processos definida pelo usuário. Né? De forma bem semelhante àquela função pthread create que a gente viu no código do pthread, aqui eu estou fazendo um fork, né? Criando novos processos filhos. Tá?
No caso aqui, é importante a gente dar esse break no for aqui, né? Se o processo filho ele não for, se o processo que está executando essa linha não for o processo pai, ele não pode ficar criando filhos, né? Lembrando que assim que você faz um fork, os dois processos continuam, os dois processos, o processo pai e o processo filho que foi criado, eles continuam a partir da linha seguinte. Então aqui, se a gente não desse um break nesse for, o filho também continuaria dentro desse for, criando novos filhos, né? Então eu iria ter muito mais processos do que simplesmente o que o usuário solicitou, tá? Então se o processo gerado, né, se o PID filho aqui for igual a 0, lembrando que quando o pai, isso eu estou lembrando do código passado que a gente viu, né, do somatório, né, aquele somatório do vetor. Quando o pai ele cria um filho, o PID filho, essa variável PID filho, guarda o PID do processo que ele acabou de criar. E o PID filho fica com 0. Então, se o PID filho aqui nessa posição for 0, quer dizer que ele na verdade é um processo que acabou de ser criado. Então ele para o for justamente para ele não continuar criando mais filhos. Deixa só o pai ficar realizando esse for aqui. Muito bem. Então todo mundo vai pegar, uma vez que todos os processos filhos foram criados, todo mundo vai pegar o seu PID, né? O seu PID aqui do sistema operacional e vai fazer aquela subtração que a gente fez lá no thread também, né? Eu vou pegar o meu PID menos o PID do pai, e aí eu vou saber se eu sou o processo 1, 2, 3, 0, se eu for o próprio pai. Tá? É só pegar aqui o PID e subtrair do PID do pai. Com isso, baseado nesse PID aqui, 0, 1, 2, eu vou definir qual é o meu intervalo. Se eu vou ficar com o primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, e assim por diante. Lembrando que o último intervalo tem que chegar até o fim das combinações, caso essa divisão não seja exata, né? É possível que, pegando de intervalo em intervalo apenas, igual eu estou fazendo aqui, possa deixar algum elemento de fora, caso essa divisão de combinações não seja exata pelo número de processos. Tá? Então, nesse caso aqui, eu pego o último processo, fica com a responsabilidade, né, de pegar todas os restantes das combinações até o fim, tá? Que não foram divididas. Muito bem. Aí todo mundo vai rodar aquele mesmo processo que todo mundo roda, que é o melhor resultado. Aqui é que cada um vai testar mesmo, do seu início ao fim da sua combinação, todo mundo vai testar qual é a sua melhor solução parcial. Com a diferença, como eu já falei, que nesse caso do fork, eu estou capturando a melhor combinação. Tá? Eu não vou transmitir a mochila, porque a estrutura do fork ela é muito simples para transmitir dados. Então, eu vou apenas transmitir a comunicação, como eu falei. Tá? Por isso, eu estou pegando aqui o retorno, eu criei aquele retorno lá, que vai me dar a combinação em decimal, tá? Representando todas as combinações ali, a melhor solução parcial que ele achou. Muito bem. Feito isso, todos os processos cujo PID não seja 0, ou seja, todos os processos filhos vão transmitir, né? Vão transmitir isso para o pai. E como eu falei para vocês, aqui é o seguinte, um pipe, se você quer escrever para um outro processo, você fecha a leitura e manda um write, né, uma escrita na posição 1 que corresponde à escrita mesmo. Tá? Então é isso que os processos filhos vão fazer aqui. Né? Eles vão fechar a posição de leitura e vão escrever na posição 1. Tá? É exatamente essa melhor combinação aqui, que é apenas um inteiro. Bom, aqui vocês podem me perguntar o seguinte, ô Kiko, mas espera aí, se você tem um único pipe, né? Eu criei apenas um único pipe aqui, né? Esse pipe P, e todo mundo vai escrever nele, né? O processo não vai misturar os dados. Na verdade, é como
isso aqui, ele é um FIFO, né? Um First In, First Out. O primeiro processo que escrevi aqui, ele vai ficar lá na saída para ser lido pelo processo pai. Quando o processo pai ler, o próximo dado vai ficar sendo enfileirado dentro desse pipe, tá? Então, vários processos podem escrever ao mesmo tempo dentro de um pipe, não tem problema, porque ele vai enfileirar pela ordem em que foi escrita, tá? Como para a gente não é importante monitorar se a melhor solução veio do processo 1, do processo 2, mesmo que a ordem de finalização desses processos não seja sequencial, tipo, o processo 3 pode terminar antes do processo 2, isso para a gente não tem problema, porque a gente só quer a melhor solução. Tá? Então, a melhor solução pode vir primeiro ou pode vir por último, tanto faz. A gente vai olhar todas as combinações mesmo e todos esses valores vão estar enfileirados. Tá? Então, qualquer processo que já tenha terminado a sua melhor combinação aqui vai poder escrever, porque eles ficam enfileirados dentro dessa chamada de sistema pipe. Tá? Uma vez que eles enviaram esses dados, cada processo finaliza, cada processo filho finaliza. Muito bem. E o que o pai vai fazer? O pai, uma vez que ele calculou a sua combinação parcial também, porque ele também executa isso aqui, né? Todos executam isso aqui. Ele vai ficar aguardando o término dos processos filhos. Então, quando todos os processos filhos passarem aqui pelo exit, né? Igual no código passado, né? do somatório que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Quando eles terminarem isso aqui, tá? Todos eles, o pai vai sair desse wait. Enquanto eles não terminarem, todos passarem por aqui, o pai fica aguardando essa linha. E ele aguarda porque logo em seguida, quando todos já escreveram no pipe, ele vai começar a ler desse pipe. E aí ele faz o inverso da escrita. Ele fecha o 1, né? Aqui foi fechado o 0, escrito no 1. Aqui ele fecha o 1 e lê do 0. Tá? Então ele vai ler a melhor combinação, né? A primeira melhor combinação. E ele vai ficar fazendo isso aqui até que tenha rodado todos os processos filho. Por isso essa quantidade menos 1, porque ele não vai ler dele mesmo, né? Então ele não se conta aí como um valor a ser lido, né? Então é a quantidade de PIDs menos 1. Ele vai ler essas melhores combinações e para cada nova melhor combinação, ele vai para aquela função que compara o resultado, que eu pego essa combinação aqui, transformo de novo em binário, preencho um vetor auxiliar, né? A gente viu isso aqui em cima, aqui, né? Eu preencho aqui, onde está aqui, ó, eu preencho uma mochila auxiliar, tá certo? E comparo aqui se os valores dessa mochila auxiliar é maior do que o novo valor. Se for, eu substituo a mochila do pai pela mochila auxiliar e ela passa a ser a melhor solução para o pai. Tá? Ele vai fazer isso para todos os processos. Aqui, voltando para cá. Ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer esse compara resultados, que é aquela função, para todos os processos que mandaram informações, processos filho que mandaram informações para ele. Feito isso, ele tem lá na sua mochila, né, o melhor resultado. Então ele vai simplesmente, aqui no caso, imprimir os produtos e imprimir o melhor resultado, tá, que seria essa lista de mochilas aqui. Então tá. Feito isso, vamos agora ver a execução. Vocês viram que a implementação é muito parecida, né? Não havia por que ser diferente, né? É uma implementação muito parecida com as outras técnicas, tá? A diferença é apenas o meio de comunicação entre os processos, que aqui, pelo operador pipe, ele precisa ser mais simples, né? Porque o pipe ele não tem essa capacidade de montar uma estrutura direto de acesso à memória, tá? É apenas uma chamada por sistema e enviar dados por ela. Tá certo? Pois bem. Então vamos ver isso executando. Tá? Deixa eu limpar a tela aqui. Então olha lá, ó, a gente já tem aqui o
o nosso código, né? O problema da mochila força bruta fork. Vamos compilar ele aqui. Problema da mochila fork, baseado no problema da mochila força bruta fork.c, lembrando aí de incluir a biblioteca matemática, né, por causa daquele pool 2 elevado ao número de combinações, né, eu preciso dela. Muito bem, agora a gente pode rodar o nosso problema da mochila aqui. Vamos passar inicialmente aqui 5 produtos. Vamos rodar ele. Eu tenho 2 núcleos, mas eu tenho 4 threads. Posso até rodar com 4 aqui para aproveitar meus núcleos virtuais, né? Então tá lá, né? Então, de forma semelhante aqui, a gente pode ver que desses produtos que tem aqui com seus respectivos valores e pesos, ele optou por essa solução, né? Olha lá, ele leva o produto, ele não leva o primeiro, mas leva o segundo e o terceiro, e essa é a melhor solução global, né? Nesse caso instantâneo, porque o número de combinações é muito pequeno, seria 2 elevado a 5, né? Um número muito pequeno de combinações. Tá? Mas a gente já pode aqui botar um time e rodar ele com um número mais complexo aí, de 23, né? 23 vai ser até bem rápido, mesmo usando os 4 núcleos, né? Vamos lá. Sim, levou 1 segundo e 15 décimos, mais ou menos, né? 15 centésimos. Então, uma execução muito rápida. Vamos subir um pouquinho isso aqui para 27. Né, que a gente costuma fazer esse teste com 27. Né? Eu vou rodar com 4 processos. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu limpar a tela aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar com 4 processos, mas vou botar em background para a gente poder usar aqui o htop. Então, olha lá, como eu estou rodando com 4 processos, né? Estão aqui os 4 processos em fork, né? Sendo executados, e a gente pode ver aqui o uso intenso, né, de 100% dos meus 4 núcleos aqui, os 2 reais e os 2 virtuais. Tá? A execução já terminou, né, ficou embolada aqui com o htop. Deixa eu rodar ela sem background para a gente ver o tempo que ele leva aqui, né, para executar os mesmos 27 aqui. Só para o htop não ficar na frente e atrapalhar o output, né, com 27 produtos. Guardar um segundo, já deve estar terminando, não demora. Olha lá. Então, com 4, 27. Com 4 levou 20 segundos e 32 centésimos, né? Muito rápido, né, pessoal? Uma execução muito rápida aqui. Então, vamos repetir, né, pessoal, a execução desse código, agora utilizando um script, para a gente fazer aquela mesma comparação que a gente fez com as outras técnicas, né? Onde eu verificava o tempo de execução com várias quantidades de produtos, né? Então, para isso, eu vou voltar aqui, eu já fiz um script, né? E mesma coisa que a gente fez lá nos outros códigos, né? Eu vou começar de 10 a 28, vou gerar um arquivo aqui, que é o saída paralelo fork.dat, vou guardar o seu tempo em segundos, né? E vou executar o nosso programa a partir de 10 até 28, né? Essa variável i aqui, né, que vai ser incrementada aqui de 10 a 28, utilizando os 4 núcleos do meu processador. Vão ser 4 processos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apenas comentar aqui, né, para a gente rodar esse script, eu vou apenas comentar esse output aqui para não ficar gerando output na tela, porque a gente não está interessado realmente nos valores, né? A gente está interessado no tempo que ele leva para executar, né? Vou salvar aqui, vou recompilar.
Deixa eu recompilar aqui. Ok. Vamos agora rodar o script, certo? Então vamos lá. Vai ser bem rapidinho, né? Eu nem vou me preocupar em rodar o HTOP, porque a gente sabe que já está usando os 4 núcleos, né? A gente viu lá na execução anterior. O interessante aqui é a gente fazer o gráfico para comparar os resultados com as outras técnicas, né? Eu acredito que ele vai ser bem rápido também, né? Até comparativamente pode ficar mais rápido do que as outras técnicas, tá? Mas vamos ver, elas devem ficar bem equivalentes no resultado final. Já está se aproximando, 28, a última interação. Né? Talvez eu não edite esse vídeo, né? Porque ele deve realmente acabar bem rapidinho. Só por curiosidade aqui, vou deixar um HTOP aqui, só por curiosidade, antes dele fechar. Exatamente. Né, os 4 núcleos aqui tomados, né, de execução, os 4 processos rodando aqui. E fim, finalizou a execução. Tá certo? Então deixa eu fechar aqui esse HTOP, vou dar um exit aqui. Né? Então a gente já tem os arquivos prontos, né? E vamos plotar eles com o GNU-Plot para a gente ter uma comparação dos valores aqui. Vamos plotar os arquivos saída.dat, usando linhas e points. Isso aqui mesmo. Tá? Já temos lá, esse foi o paralelo, né? O saída.dat. Vamos completar aqui, vamos plotar também o saída paralelo.dat. Esse saída paralelo é o com OpenMPI, usa a mesma espessura. Certo? E vou plotar também o saída paralelo com as threads. E, finalmente, esse que a gente acabou de executar, o saída paralelo, fork.dat, com a mesma espessura e usando linhas e pontos. Forma semelhante aí ao que a gente está fazendo com os outros, né? Vamos ver o resultado. Então tá lá. Então, olha lá, temos um desempenho ligeiramente melhor aqui, né? É considerável, já ficou um pouco mais considerável em relação, muito melhor do que o serial, né? A gente pode ver que o serial a gente nem testou com 28, tá? Com 28 produtos, né? A gente testou apenas com 27 produtos, porque já estava demorando demais. Com 27 produtos, ele levou cerca de 65,6 segundos, né? Com as threads, a gente conseguiu em torno de 54 segundos, tá? Com 28 produtos, né?
aqui com o MPI, a gente conseguiu menos de 50 segundos, 49, e agora com o Fork, a gente conseguiu 43 segundos com 28 produtos. Bem melhor, né? Um resultado bem superior ao serial e melhor, relativamente melhor, né, do que as outras técnicas. Só para ter uma comparação aqui com 27 produtos, né, comparar os paralelos aqui com 27 produtos em relação ao serial. Olha a diferença. Aqui o serial com 27 produtos, a gente conseguiu quase 66 segundos, né? Aqui com a thread, a gente conseguiu, com 27 produtos, a gente conseguiu 26,5 segundos, o MPI 23,8 segundos aproximadamente, e o Fork a gente conseguiu menos de 20 segundos, né? A gente conseguiu aí com 27 em torno de 19,98, 20 segundos, tá? Vou botar 20 segundos. 20 para o Fork, 24 para o MPI e 27 para as threads. Tá? Então a gente pode ver aí que o Fork, nesse exemplo, na minha máquina, conseguiu um resultado interessante, né? A tendência é que, à medida que esse problema ele se alongue, que o número de produtos aumente, esse afastamento naturalmente vai ficar maior, né? Então o desempenho vai ficar mais evidente aí, né, em relação ao tempo de execução. Tá? Muito bem, pessoal. Então essa é a última técnica de programação paralela que eu ia mostrar para vocês. Tá? A ideia é exatamente, essas são as principais técnicas que existem para a programação paralela. A ideia era demonstrar o desempenho em termos práticos, né? Executando mesmo um programa, criando, mostrando para vocês como executar esse programa. Né? Eu espero que vocês pratiquem isso, essas técnicas de programação paralela em vários outros problemas que vocês tiverem, né? E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição, né, hoje e para frente aí para auxiliá-los e para a gente trocar informações e experiências. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido esse curso até aqui, né? E nos veremos em outras oportunidades, com certeza. Bom, um forte abraço a todos.